Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer ao senador Paulo Paim. Na primeira conversa que a gente teve sobre pescador e as suas dificuldades, veio a proposta dessa audiência, inclusive com a possibilidade de se tratar de outros assuntos sobre o setor pesqueiro, não somente sobre pescador, a problemática da aposentadoria e o seguro-defeso. Mas que para nós foi uma honra muito grande receber do nobre senador essa proposta, né, de que vamos fazer esse debate, vamos fazer essa audiência, e também ao nosso presidente aqui, pela questão de aprovação dessa audiência. Os senhores não sabem o quanto é gratificante saber que essa categoria ainda é importante e lutar para que ela continue sendo importante. Nós somos pescadores profissionais industriais. Nós passamos de 2 até 90 dias em alto mar. Nós conseguimos fazer captura em 3, 4 milhas próximo da costa, até mesmo 350 a 400 milhas da costa, ou seja, já em águas internacionais. Mas eu trouxe aqui um trabalho que eu gostaria de apresentar, e de que eu vou fazer essa apresentação rapidamente, até para que os senhores entendam o que é a penalidade hoje no Brasil de ser pescador profissional. Essa é a questão. Pescador, o que é que ele é e de que forma ele se comporta no dia a dia. É seletista, como já foi colocado, de 2 dias até 80, vai até 90 dias. Pode passar. A bordo, as atividades são desenvolvidas assim. O mestre, responsável pela navegação e a segurança da tripulação e da embarcação, e existe também o responsável pela captura. O tempo de trabalho dos mestres vai de 15 horas por dia. O motorista profissional, como muitos pensam, ele não dirige o barco. O motorista da embarcação de pesca é o responsável por questão de motor, bombas, partes elétricas e hidráulicas. Pode passar. Cozinheiro, como o nome já diz. O gelador é o responsável pela questão do pescado na sua descarga, né, e no seu acondicionamento a bordo. O seu peixe sai mal ou sai bom é culpa dessa pessoa, o gelador. O contramestre é o responsável pelo convés. Toda a tripulação está submissa às suas ordens e só o mestre acima. Os tripulantes, os demais, e exercem todas as atividades de coleta e lançamento dos apetrechos de pesca. Pode passar. Proeiro, esse é o responsável que muitas vezes, mesmo sem grau de escolaridade, mas que tem um conhecimento de todo o pescado, onde se encontra o pescado, de que forma mais fácil capturar, quando encontrar esse pescado. Então, o proeiro é a pessoa responsável em muitas das embarcações pela quantidade de pescado capturado. Aqui passamos para o tormento, né, do pescador numa busca por uma aposentadoria. Isso é lei, ingressar na pesca somente com 18 anos. Se ele desenvolve atividade e tem que desenvolver por 35 anos, e com os defesos que chegam até 5 meses por ano, ele tem mais um acréscimo de 14 anos e 7 meses. Ou seja, o pescador que começa a trabalhar hoje não vai se aposentar nunca antes de 67 anos de idade, se ele não perder nenhum dia de trabalho fora o defeso. Pode passar. Esse documento, que está abaixo depois, ele foi emitido pela doutora Evelyn, da Fundacentro de Curitiba. A Fundacentro vem desenvolvendo um trabalho em Santa Catarina, onde demonstra que mais de 65% dos pescadores já têm problema de audição em grau elevado, sem contar os outros problemas de saúde que nós também vamos ver à frente. Pode passar. E ela ainda faz em outro documento a questão que nós fizemos lá, sobre o tanto de dias que um pescador trabalha até se aposentar. Mas na frente, sem contar essa questão de que ele trabalha 12 horas, 24 horas ou 28 dias por mês, né? Então vem toda uma somatória que os senhores estão vendo, mas a diferença de um trabalhador na pesca para um trabalhador em terra para se aposentar está logo abaixo. Pode passar. A diferença para um pescador se aposentar, para qualquer outro trabalhador em terra, ele tem que trabalhar 61.870 horas a mais do que qualquer outro trabalhador. Isso são dados da Fundacentro. Passar. Esse é o documento que a doutora Evelyn assina. Pode passar.
Isso é uma outra verdade, ou seja, nós não temos como pescador o nosso direito de convívio social, nós não temos sábados, domingos, não temos aniversário, não temos dia santo, né? As únicas duas coisas que fazem com que a gente tenha um pouco de tempo junto com a família, ou tempo muito ruim, muito adverso, ou então uma quebra de equipamento ou petrecho de pesca. Pode passar. Essa é a situação que nós dizemos aqui sobre os nossos pescadores na aposentadoria especial, né? Para nós é uma grande injustiça. Como nós colocamos, nós trabalhamos até 61 mil horas até conseguimos nos aposentar. Isso são dados da Fundacentro e nós já fizemos esses dados. E nós não estamos pedindo nada mais do que uma questão de justiça. Revejam, senhores, nos auxiliem, né? De que forma seriam possíveis os senadores nos apoiar somente em questão de leis, a gente sabe, mas a gente precisa do apoio dos senadores e dos deputados para que isso seja revisto, né? Nós não queremos ter em Santa Catarina o que acontece nos dias de hoje, mas de 1/3 dos nossos profissionais já abandonaram o setor. Já temos muitas embarcações paralisadas por falta de mão de obra. E eu não pedi ao meu irmão, o último açaí da minha família do setor pesqueiro, para ficar. Porque se ele fica na pesca, ele vai continuar na mesma agrura que eu me encontro e os meus companheiros também. Meu irmão teve uma possibilidade. Estou indo para um barco de apoio junto à Petrobras. Vai com Deus, é melhor para ti, para a tua família, é menos um pescador a sofrer da forma como a gente está. E nós gostaríamos que os senhores revissem essa posição da aposentadoria, como também da questão dos defesos, né? São 5 meses ao ano, sem nada para fazer, para minimizar a situação de pescador e sua família. Pode passar mais uma vez. Aqui, como a doutora Eva tinha colocado, as principais problemáticas adquiridas pelo pescador na atividade. Dores de colunas e articulações. 70% já não consegue mais realizar a faina de pesca. Os senhores sabem que a pesca é toda ela desenvolvida com um esforço físico muito grande da coluna e de todas as partes ósseas dos pescadores. Então, o problema de articulação e coluna, isso já chega a mais de 70% depois de 20 anos de trabalho. E nós temos que trabalhar aquele montante. Pode passar. A perda de visão pelos raios solares de reflexo, a perda de audição pelos roncos dos motores, que já atinge a mais de 60%, e um outro problema que se agrava dia após dia, que as pessoas não gostam de falar e nem mesmo de mencionar que tem um problema, da labirintite. O pescador, depois de 20 anos, começa a sofrer enormemente pelo problema da instabilidade da embarcação. Pode passar. Depois disso tudo, as agruras novamente impostas pelos defesos, né? Pode passar para frente. Essa agrura está aqui bem colocada, senhores. Nós temos que respeitar, em 14 anos, 175 meses de defeso. E nós respeitar 175 meses. São meses. Tá? E desses 175, a gente só tem direito a seguro-desemprego como seletista, 45 parcelas. Então, nesse montante de 14 anos, nós passamos 11 anos sem nenhum benefício em troca por estarmos respeitando os defesos impostos pelo governo federal. São 11 anos sem nenhum benefício. Pode passar. Aqui vai um desabafo, nós nos entendemos, né, que estamos sendo eliminados do conceito de seres humanos e trabalhadores, e aí a gente faz a colocação ali com os pescadores, pagar nossas contas ou dar comida ao filho, né, porque são muitos meses, são muitas dívidas acumuladas. Pode passar. Num cerco desse, uma tripulação de 6 homens não consegue realizar todos os trabalhos em menos de 6 horas sem descanso algum. Nem para cafezinho, nem para nada. Se quiser tomar cafezinho, que tome após o lance e todo ele guardado e devidamente acondicionado. Pode passar. Pode passar. No caso da sardinha verdadeira, a cada 10 toneladas se emprega 1 hora e 30 minutos de serviço. Sendo que para uma boa pescaria, a gente conta como 80 toneladas no mínimo.
E isso, serviço direto e ininterrupto. Pode passar? Pode passar. Essa é a pesca do camarão, né? O camarão no sul. Os pescadores mais velhos, a tripulação já não gosta nem de que eles façam parte da tripulação, porque eles já não têm nem como condições de realizar o trabalho. Então, o que se usa muito nessa pesca, quando a pesca do camarão no sul é ótimo, são trabalhadores naquela faixa etária. De 18 até 25 anos são os mais procurados. Pode passar. Novamente, pode passar novamente. Situação da pesca com o MPA e os pescadores. Os pescadores industriais ficaram muito contentes quando o governo fez a criação da SEAP, hoje MPA. Mas existem dificuldades impostas por esse setor pelo MPA. Pode passar novamente, só para chegar no finalmente já. Essas são situações absurdas impostas pelo MPA que estão a dificultar a vida do pescador. Além do defesa, da aposentadoria, ainda tem essas problemáticas. Tainha, que não podemos capturar de jeito nenhum, porque o Ministério do Meio Ambiente e o MMA nos proíbe. Aonde tem tainha, nós não podemos pescar. Pode passar. Né? Temos a questão também dos limites a 60 licenças. São outro problema que os pescadores querem trabalhar e o MPA nos proíbe. Novamente. Descarte em alto mar. Senhores, já passamos de 26 mil toneladas de pescado jogadas fora em alto mar como lixo e que poderiam ser utilizadas para o consumo humano. E são determinações do MPA e do MMA, ou seja, nós estamos jogando peixe como lixo já num montante de 26 mil toneladas anos. Né? E aí nós temos a abadicação, que era um outro provento que os pescadores tinham, que hoje já não são mais possíveis, porque o MPA e o MMA nos proibiu. Pode passar. Falta de representação. Essa questão do Phoenix foi uma situação criada lá lá fora internacionalmente e trazida para cá por pessoas que não têm conhecimento do setor pesqueiro nacional e dizendo que a gente pratica essa prática aí. Ou seja, se a gente consome mais de 40 toneladas de pescado por mês de cação, por que vamos jogar o cação fora? Se ele chega até R$ 4, R$ 5 o quilo no comércio nacional, é porque é um pescador bom. Ninguém iria jogar isso fora. Novamente, pode passar? A licença de camarão pitu e cristalino também veio com descarte fora, ou seja, você só pode tirar o camarão pitu e o cristalino e tem que jogar toda a fauna acompanhante fora em alto mar, como se fosse lixo, sendo que 60% ou 70% desse produto é fauna acompanhante em qualquer lance. Pode passar? E aí, pessoal, né? Nós queremos e vamos continuar lutando pela essa categoria. O setor pesqueiro, os pescadores, os industriais, os armadores precisam da atenção do Senado. São muitos os problemas criados hoje, muitas dificuldades, mas que a gente quer, como trabalhador, ainda continuar nessa luta de dizermos ainda vimos, ou então queremos ver uma luz no fim do túnel. Seria isso. Obrigado.